Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre ponto médio de um segmento no plano cartesiano. Então, vem comigo! Para determinar um segmento no plano cartesiano, precisamos de dois pontos. E o ponto médio de um segmento é este pontinho aqui, ó, que fica a uma mesma distância dos extremos. Simples assim! E para calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento é muito simples. Basta calcular a média entre as coordenadas dos extremos. Como assim, professora? Calma. Assim, ó. A coordenada x do ponto médio é calculada somando as coordenadas x dos dois pontos e dividindo esse resultado por 2. Ou seja, é a média entre elas. E a coordenada y do ponto médio é a média das coordenadas y dos dois pontos. Escrevendo isso em uma fórmula matemática, temos o seguinte. As coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, são x de A mais x de B dividido por 2 e y de A mais y de B dividido por 2. É claro que vamos fazer um exemplo desse cálculo, né, minha gente? Então, vamos calcular as coordenadas do ponto médio do segmento determinado pelos pontos A, de coordenadas 3 e 1, e B, de coordenadas menos 5 e 7. Começamos substituindo os valores na fórmula. Então, ficamos com 3 mais menos 5 dividido por 2 e 1 mais 7 dividido por 2. Resolvendo essas operações, ficamos com menos 2 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Finalmente, resolvendo a divisão, temos que as coordenadas do ponto M são menos 1 e 4, ou seja, o ponto médio do segmento AB tem coordenadas menos 1 e 4. Um outro exemplo de exercício sobre ponto médio é quando são dados um dos extremos do segmento e as coordenadas do seu ponto médio. Nesse caso, a gente tem que calcular as coordenadas do outro extremo do segmento. Parece difícil, mas você vai ver que é bem tranquilo. Vamos calcular um exemplo desse caso, só para ficar bem fácil, olha só. São dados os pontos A, de coordenadas 1 e menos 1, e o ponto médio do segmento, cujas coordenadas são 3 e 2. Aí, devemos calcular as coordenadas do ponto B. Bom, sabemos que x de A mais x de B dividido por 2 deve ser igual a 3, que é a coordenada x do ponto médio, e y de A mais y de B dividido por 2 deve resultar em 2. Então, vamos encontrar os números que satisfazem essa condição. No caso do x, vamos resolver a equação 1 mais x dividido por 2 é igual a 3. O 2 está dividindo aqui, então a gente passa ele para o outro lado multiplicando. Assim, ficamos com 1 mais x é igual a 3 vezes 2, que é 6. Agora, vamos subtrair um dos dois lados da igualdade para deixar o x sozinho aqui desse lado. Então, ficamos com x igual a 6 menos 1, que é igual a 5. O próximo passo é calcular a coordenada y do ponto B. Temos então que menos 1 mais y dividido por 2 é igual a 2. Para resolver a equação, passamos esse 2 multiplicando e ficamos então com menos 1 mais y é igual a 2 vezes 2, que é 4. Somando um dos dois lados da igualdade para deixar o y sozinho, temos que y é igual a 5. E pronto, já temos as duas coordenadas do ponto B. Nesse caso, o outro extremo do segmento, que é o ponto B, tem coordenadas 5 e 5. E aí? Entendeu como se faz? Agora é colocar a mão na massa e resolver muitos exercícios. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e bons estudos!